Vamos continuar falando de funções executivas e agora a gente vai dar uma luz maior nos aspectos emocionais, desenvolvimento emocional relacionado às funções executivas. Como os seres humanos são predominantemente sociais, entender suas próprias emoções e as emoções dos outros é uma habilidade importante e uma boa parte do cérebro é dedicada a isso. A gente vê de maneira muito clara em algumas séries, e eu estou me lembrando aqui do The Good Doctor, né? A gente vê o quanto que, embora ele seja intelectualmente, cognitivamente brilhante, o Dr. Murphy da série tem dificuldade para as relações sociais, ele não consegue ler as expressões faciais, ele não consegue decodificar as palavras que são usadas sem que elas sejam naquele sentido estrito, né? Ele não consegue entender o que a gente chama de sentido figurado, ele não consegue, e isso faz com que as relações inter-relações, as relações sociais, as relações de trabalho dele sejam altamente tensas, complicadas, difíceis, porque nós precisamos desta leitura, nós precisamos ler e decodificar as nossas emoções e as emoções dos outros. A gente precisa entender, né, quando a expressão facial diz uma coisa diferente do que a boca diz. E parece que a gente nasce sabendo isso, mas não nasce, né? A gente desenvolve isso. E quando não funciona, é mais fácil de a gente perceber a importância disso. Eu me lembro agora do Murphy, né? O Dr. Murphy da série The Good Doctor. O desenvolvimento emocional é formado a partir de uma diversidade de habilidades cognitivas, incluindo a capacidade de regular o comportamento com flexibilidade, de forma voluntária, exigindo esforço, dependendo fortemente do amadurecimento dos lobos frontais. No vídeo anterior a gente já falou isso, né? Mas é um conjunto de coisas. Você vai amadurecendo e você vai conseguindo esperar por algumas coisas. Você vai amadurecendo e você consegue flexibilizar, entender, desenvolver a empatia, a capacidade de compreender, não de se colocar no lugar do outro, mas de compreender o lugar do outro. Porque se a gente também fica repetindo que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente vai se dispensar de muitos compromissos. Porque ontem mesmo eu estava vendo o programa Altas Horas e o Serginho Groisman falou com uma mulher negra que tinha sofrido um racismo. Ele falou: eu não consigo me colocar no seu lugar, mas eu estou aberto a ouvir o que você sente e a apoiar você. E ele deu o exemplo, antes de falar isso para ela, ele falou assim: logo que meu pai morreu, eu peguei o carro e fui um dia num dos lugares que o meu pai mais amava. E eu cheguei lá, fiquei parado, de olhos fechados, tentando me sentir como meu pai se sentia lá. E eu não consegui. Porque a gente não pode estar literalmente no lugar do outro, mas a gente pode pensar a respeito e a gente pode aprender a se sensibilizar com aquilo que o outro vive, com aquilo que o outro diz. Essa é a cereja do bolo, né, do nosso desenvolvimento emocional. Ser capaz de uma flexibilidade que me faça ver que eu não sei o que o outro sente, mas que eu posso ouvir, que eu posso acolher, que eu posso compreender.
né? E isso depende de amadurecimento cerebral, não é à vontade. Óbvio que com o amadurecimento cerebral e o treino e o empenho, o esforço, a gente vai conseguindo. Essa regulação cognitiva e emocional, as duas, parecem se desenvolver em conjunto, exibindo um forte desenvolvimento durante o período pré-escolar e um curso de desenvolvimento que se estende até a adolescência. Basicamente, mas eu acho que a gente continua aprendendo para o resto da vida. E as coisas andam juntas. Quando elas se separam, elas chamam a atenção, que é o caso que eu citei do Dr. Murphy. O cognitivo se desenvolveu demais, uma memória de trabalho admirável, mas o emocional, por questões específicas, que ele está no transtorno do espectro autista, se desenvolveu de menos. Então, quando essas coisas elas se dissociam, elas chamam a atenção, elas se constituem numa característica diferente. Por isso a gente chama, né, esse desenvolvimento de desenvolvimento atípico, diferente do comum, do típico. Não é defeito, não é discriminação, não é nenhuma conotação negativa, é o reconhecimento. E esse reconhecimento, ele é importante para que a gente invista no desenvolvimento, tanto dos típicos quanto dos atípicos. Porque se a gente não compreende como os atípicos funcionam, a gente deixa de promovê-los. E se a gente não compreende como os típicos funcionam, a gente também deixa de promovê-los. É preciso conhecer para usar. É uma habilidade, né, da função executiva, ter uma flexibilidade de pensamento. O desenvolvimento emocional envolve o aumento da capacidade de sentir, entender e diferenciar emoções cada vez mais complexas, bem como a capacidade de autorregulá-las, para que o indivíduo possa se adaptar ao ambiente social ou atingir metas presentes ou futuras. Então, você não pode querer que uma criança de 5 anos tenha controle sobre a própria raiva numa situação da escolinha, onde o coleguinha pega o brinquedo dele, risca o desenho dele, amassa a folha dele. Você não pode querer que ele já tenha, né, a capacidade de autorregular a emoção, de expressar adequadamente. Você vai ter que intervir, você vai ter que ajudar, porque assim se ensina. Mas à medida que ele cresce, que ele vivencia essas situações, ele vai sendo capaz de trazer esse controle para dentro de si. E ele vai sendo capaz de avaliar qual é a hora que ele pode suportar e qual é a hora que ele precisa se indignar. Porque também a gente não está falando de ser indiferente, né? Então assim, eu sou uma pessoa muito autorregulada, eu não reajo a nada. Que pena. A gente quer que você reaja, a gente quer que você dê uma grande gargalhada em algumas situações, a gente quer a sua indignação em outras situações, a gente quer que você se posicione em muitas situações que são importantes para você e para os outros, para a sociedade em geral, mas a gente quer que você saiba a diferença. A gente quer que você saiba a forma. Então, é para isso que a gente trabalha as funções executivas, é para isso que a gente trabalha o desenvolvimento emocional, treinando habilidades que vão nos possibilitar melhores relacionamentos. A capacidade de avaliar, organizar e alcançar metas, bem como a capacidade de adaptar o comportamento com flexibilidade ao ser confrontado com novos problemas e situações, a habilidade de fazer uma escolha menos imediata e automática
são atributos do bom desenvolvimento das funções executivas. Então, é aquela criança que consegue não comer um brigadeiro, porque depois ela vai poder comer 2, né? Ela consegue adiar uma satisfação em nome de uma satisfação maior. É aquela pessoa que consegue levantar cedo, mesmo nos dias que ela está cansada, e malhar, porque ela sabe que ela depende daquilo para ter uma saúde física e mental. É a pessoa que consegue controlar a sua alimentação, porque ela entendeu que determinados alimentos não fazem bem para ela. É a pessoa que consegue juntar dinheiro para fazer a viagem dos sonhos, sem se sentir frustrada, desanimada, desprestigiada, né? E hoje tem tanta coisa que ajuda a gente, né? Tem um cofrinho lindo, assim, parece uma televisão, né? Tem pezinho, aquelas televisões antigas, né? Tem pezinho, aí no fundo tem o mapa mundi. E aí tem um vidro e é para você colocar cédulas. E aí no vidro está escrito reserva viajar. Então, olha que legal, olha que estímulo. Mas você precisa ser capaz de adiar, né? Você vai ter que abrir mão, talvez de uma cervejinha, de um happy hour, talvez de uma roupa, talvez de pequenas viagens, para que você consiga fazer a viagem do seu sonho. Ser capaz de fazer isso é um atributo do desenvolvimento das funções executivas. Ter metas, trabalhar para conseguir uma meta, esperar, né? Ter mediadores até que você consiga chegar àquela situação ideal. O desenvolvimento da regulação da emoção é fortemente apoiado por diversas funções executivas essenciais, tais como controle da atenção, inibição de comportamentos inadequados, tomada de decisões e outros processos cognitivos elevados que ocorrem em contextos emocionalmente exigentes. Controle da atenção. Eu preciso ser capaz de inibir comportamentos que não se relacionam àquilo que eu estou fazendo para manter a minha atenção concentrada. Então, eu estou aqui gravando, tem coisas acontecendo à minha volta. Às vezes tem barulho, tem uma outra pessoa aqui que está fazendo outra coisa enquanto eu falo, mas eu estou concentrada no que eu estou fazendo. Eu sou capaz de me concentrar no que eu estou fazendo, embora eu saiba que tem outras coisas acontecendo. Eu posso planejar, né? Eu posso providenciar um ambiente mais tranquilo, né? Onde ninguém vai bater na porta, tirar o som do telefone. Mas vai acontecer alguma coisa que pode desviar a minha atenção. Então, ser capaz de concentrar a minha atenção me ajuda a inibir comportamentos inadequados e a alcançar a minha meta. Qual é o meu plano? Gravar os 3 vídeos de funções executivas hoje. Como é que eu vou fazer isso? Planejando, organizando e tendo um plano B para o caso de alguma coisa não sair bem. Para o caso de, sei lá, acabar a energia. E aí eu não posso continuar gravando. E aí como é que a gente faz? O que a gente vai fazer? Então, essa capacidade de flexibilizar, né, ao mesmo tempo que você tem a capacidade de planejar, é o famoso jogo de cintura. Ela é comprovação do desenvolvimento das funções executivas. E a tomada de decisões. Se acontece alguma coisa surpreendente no meio do caminho, o que é que eu faço? Se acontece como? Acaba a energia, o que eu vou fazer? Eu vou esperar 10 minutos, 15 minutos, não voltou? Vou fazer outras coisas do meu dia e quando voltar eu volto e gravo. Pode ser? Será que vai dar certo? Então essa possibilidade de não saiu tudo como eu queria, eu tenho um plano B. Não saiu tudo como eu queria, eu posso refazer, sem me sentir derrotada, frustrada, desanimada, sem abandonar o meu projeto. E como a gente tem visto nos jovens, nas crianças, dificuldade.
para isso. Se não for imediatamente, eu não quero. Se não for exatamente desse jeito, eu não quero. Eu não faço. Quantas vezes eu já ouvi aqui, eu queria fazer medicina, mas eu não vou passar no vestibular mesmo, então eu vou fazer outra coisa. Ah, eu queria fazer direito, nossa, mas direito tem que estudar muito, e depois tem que fazer concurso, para fazer concurso tem que estudar muito. Ah, não. Eu quero uma profissão que eu saia da faculdade e em 5 anos eu possa ter casa, carro, viajar todo ano para o exterior. E aí, como é que faz isso? Né? Que profissão é essa? E eu não quero ficar me matando de estudar. Como é que faz isso? Já falei também isso, né? Que a dificuldade que a gente está vendo das crianças, dos adolescentes com os processos. Eles saltam de um lugar para o outro sem fazer o caminho. Isso é falha nossa. A gente não está trabalhando com eles as funções executivas. O amadurecimento dos aspectos do funcionamento executivo, tais como o controle inibitório e a atenção executiva, está fortemente relacionado com o aumento da compreensão emocional de si mesmo e dos outros e a regulação emocional. Eu sei quem eu sou. Então, isso basicamente me diz o que é que eu sou capaz. Então, eu sou capaz de ficar aqui gravando sabendo que eu poderia estar fazendo outra coisa que eu também gosto, mas que não é tão importante para mim quanto fazer o vídeo do Quer Saber pontualmente, para não sobrecarregar a pessoa que vai editar, que vai publicar. Então, saber que eu quero fazer uma coisa, saber como eu funciono e ser capaz de entender a participação do outro é prova, né? É atributo desse desenvolvimento emocional. Entender pela expressão facial das pessoas que eu conheço, das pessoas com as quais eu convivo, qual é o momento que elas estão vivendo e saber como me comportar, né? Saber o que fazer, às vezes o que não dizer e às vezes o que dizer, são atributos relacionados, fortemente relacionados com a nossa característica predominantemente social. E isso tem a ver com a regulação emocional. Assim, não é só o que eu quero, é o que eu quero e o que isso implica para mim e para os outros. Eu quero ouvir música na maior altura, mas são 11 horas da noite, eu moro num prédio, eu não posso ouvir música na maior altura. No máximo, eu posso pôr muito alto e pôr um fone de ouvido. Mas me colocar na situação em relação com os outros. O que eu posso fazer que me dê prazer, que seja bom para mim e não desrespeite o outro. Essa capacidade de avaliar a relação daquilo que eu faço, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso com o outro, a presença do outro, os desejos do outro, as necessidades do outro, são atributos do meu desenvolvimento emocional. E isso, né, a capacidade, esse desenvolvimento é fortemente relacionado à educação que eu recebi e à escolaridade. Quanto mais eu aprendo sobre tudo, todas as coisas, o mundo, as culturas, mais eu sei sobre mim mesmo. Porque mais eu vejo no que eu me pareço com os outros e no que eu sou diferente dos outros. Então, quando você viaja e você faz uma viagem cultural, você vai a outra cidade ou a outro país e você anda a pé, você come a comida típica daquele lugar, você vai aos lugares onde as pessoas que vivem lá
vão, você se modifica e ao mesmo tempo você confirma quem você é. E aí eu me lembro da carta da Luísa, eu sei que eu já citei a carta aqui no Quer Saber, da minha sobrinha, que ela fala, né, perdi o medo do mundo. Quanto mais eu conheço o mundo, mais eu me aproximo de vocês. E ela estava falando para a família, né, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu vou ao mundo, mais eu me sinto ligada a vocês e a quem eu sou intimamente. Isso é lindo. A qualidade das interações entre pais e filhos na primeira infância parece estimular o desenvolvimento das funções executivas mais tarde. Então, é um fio contínuo. Quanto melhor as relações, mais base, mais firme é o chão sobre o qual caminharemos para o resto de nossas vidas, como diz a Lia Luft. A afetividade, a receptividade e a disciplina pacífica estão vinculadas às habilidades avançadas da função executiva na criança. E a gente fala disciplina pacífica, a gente não está falando de indisciplina, mas a gente está falando de uma disciplina que não seja punitiva, que não seja cruel, mas que seja promotora do amadurecimento, do desenvolvimento destas funções, as funções executivas que são tão importantes para o nosso futuro. Só para lembrar, funções executivas bem desenvolvidas são preditores de sucesso escolar, de saúde, de prosperidade financeira e de menor índice de agressividade e criminalidade. Pensa nisso e vê se não vale a pena esse grande investimento.